Eu sou o pastor Fabian, da Igreja Renascer em Cristo aqui em Curitiba. Em poucos minutos, eu quero te dar um presente. Eu quero compartilhar com você algo muito precioso que eu tenho certeza que você está precisando e vai fazer a diferença nos teus próximos dias. Lá em 1 Crônicas 18:13, a palavra fala que Deus dava vitórias aonde quer que Davi ia. Que interessante isso, né? Imagina se essa frase fosse dita para você. Você entra num jogo de clica e Deus te dá vitórias. Você entra num jogo de videogame, né, e Deus te dá vitórias. Qualquer coisa que você entrar, negócios, família, relacionamento, vem a frase: e Deus te dava vitórias onde quer que você for. Isso é uma verdade. Só que para muitas pessoas não é uma verdade, porque as pessoas elas têm uma tendência de serem superficiais. E nós lemos a palavra, às vezes, de maneira superficial. Quer ver? Davi, quando eu falo para você que ele foi um grande rei, e a Bíblia fala que ele foi um dos maiores reis, prontamente você pode pensar que Davi, ele era uma pessoa excepcional desde a infância, né? Desde pequenininho, ele não respondia à mamãe, né? Desde pequenininho, ele era educado, né? Teve uma família assim, extremamente estruturada, mas não, você se engana. Olha como você já foi superficial. Quando nós conhecemos a história de Davi, nós conhecemos e nós sabemos, né, que a história dele foi uma história muito difícil. E por que Deus coloca essas histórias dessa maneira? Para que eu e você possamos nos contextualizar, para que eu e você possamos entender que é possível, sim, como Davi viveu, nós também vivermos essa verdade espiritual. E eu vou te explicar um pouquinho mais sobre isso, né? A palavra fala que Davi, ele teve uma infância muito difícil. Ele foi rejeitado pelo pai, os irmãos o rejeitavam. Imagina então para um adolescente de uns 15 anos, que já é difícil ser adolescente, ser rejeitado pelo pai, ser rejeitado pelos irmãos, ele não poderia se assentar à mesa, ele trabalhava num subemprego, né, cuidava de ovelhas, e o padrão naquela época era ser militar, e ainda por cima, talvez ele almejava ser um militar, um soldado, mas ele era franzino, a Bíblia fala que ele era baixinho e franzino. Então, não sobrou muita coisa para Davi, e mesmo assim, Davi viveu um princípio espiritual, um segredo que eu quero compartilhar com você, que é Colossenses 3:2. Ele pensava as coisas do alto. Você tem pensado sobre as coisas do alto? Você sabe que a vida, ela é uma passagem? Deus tem mais para você. Só que eu quero falar para você que mesmo ainda na terra, Deus tem mais também para você, como teve com Davi. Aquela história de Davi não foi o fim, e não era a realidade dele, porque ele pensava nas coisas do alto. Olha que interessante. Mesmo passando por rejeição, problemas familiares, baixa estima, talvez ele tinha, ele escrevia salmos, ele cantava músicas para Deus. Que tipo de reação é essa? É uma reação de alguém que pensa em Deus. Eu te convido a você pensar mais em Deus. Eu te convido a você desejar mais experiências com Deus, porque hoje, talvez você deseja ter uma experiência melhor na tua vida financeira, profissional, talvez você está em busca de um relacionamento, ou você quer sair de uma injustiça. Amém, tudo bem, faz parte da nossa história, da nossa essência como ser humano. Mas pensa bem um pouquinho, o quanto que você pensa em Deus, o quanto que você quer fazer mais para Deus, o quanto que você quer adquirir mais poder de Deus, o quanto que você quer viver milagres de Deus. E é isso que Deus tem, e é isso que Davi desejava. E de repente Deus deu para Davi, e de repente Deus vai dar para você. Esse de repente, na verdade, é uma construção que Deus faz na nossa vida, se você permitir. E Davi se permitiu ser trabalhado por Deus. Então, lá em 1 Coríntios 15:57, Paulo fala que não há vitórias que não venham por intermédio de Cristo. Olha que interessante, eu posso afirmar para você por esse versículo que Davi andava com Jesus, porque ele era um vencedor invicto. Depois que ele saiu da casa do pai dele, ele foi um grande rei. E quando você pensa nas coisas de Deus, automaticamente no teu espírito, Deus se prepara para coisas grandes. É interessante que nós vemos hoje, como pastor, eu acompanho muitas pessoas que correm atrás da bênção, né? E sabe o que aconteceu com Davi? O grande Samuel, pensa assim num grande homem de Deus na época. Deus fez com que Samuel fosse até na casa de Davi. A bênção de Deus perseguiu Davi. Vai ser assim com você. Se você abrir teu coração e pensar mais nas coisas do alto, como fala em Colossenses, Deus vai te agraciar. Deus vai te dar bênçãos, Deus vai te destacar no meio dos teus irmãos, Deus vai te dar um cargo melhor, Deus vai te dar uma condição melhor, Deus vai fazer. Agora, o que eu e você precisamos de fazer é desejar as coisas do alto. Muitas pessoas, elas querem condições melhores. Amém. Eu falo para você hoje, queira
uma relação melhor com Deus. Isso se chama aliança. Davi, ele andava constantemente aliançado com o Senhor. E esse é um segredo fundamental. Não é questão de você vir bater cartão na igreja. Não é o quanto que você lê a Bíblia. Não é o quanto que você faz as coisas de crentes. Não. É o quanto você pensa no Senhor e quanto você se aproxima de Deus. Davi, ele escrevia salmos. Ele era inspirado por Deus. Ele fez de Deus o seu abrigo. Ele fez de Deus o seu refrigério. Ele fez de Deus o seu amparo. Mesmo no meio da injustiça, da rejeição, da baixa estima, ele fez de Deus não um motivo de murmuração. Se Deus existisse, eu acho que Deus não me ama. Não, Deus, eu sei que o Senhor existe. Eu sei que tudo isso que eu estou passando tem um prazo. E eu não vou me desgrudar de Ti. Eu não vou Te abandonar. E sabe o que aconteceu? Deus deu uma oportunidade para Davi. Foi com o urso, foi com o leão e foi com Golias. Foram dificuldades. Mas aí Davi foi manifestando aquilo que era o versículo de 1 Crônicas 18:13. Aonde quer que ele ia, Deus lhe dava vitórias. Deus lhe deu vitórias no meio dos seus irmãos, com o seu pai, com o urso, com o leão, com Golias, com os desertos, com as cavernas, Todas as guerras que Davi entrou, ele começou a vencer, e ele chegou no ápice que foi ser rei. Eu declaro que vai ser assim com você. Amém? Deus vai te colocar numa condição extraordinária, porque você está se abrindo para o Senhor. Tenha uma aliança com Jesus e não deixe com que as coisas hoje, na tua casa, no teu trabalho, as dívidas, as dificuldades, tirem de você a inspiração de você chorar na presença de Deus, de você orar a Deus, de você falar com o Senhor, porque Ele é teu Pai e certamente, como foi com Davi, o pai de Davi abandonou ele, mas o teu pai não vai te abandonar. E se você pensar no Senhor, fazer uma aliança com o Senhor, a bênção dele vai te perseguir e em poucos dias, eu profetizo, em poucos dias esse versículo vai ser a tua verdade. Por onde quer que você for, Deus vai te dar vitórias. Te amo e até mais.